E abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 19, por gentileza. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso de número 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor. Da parte de quem, gente? Sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu, destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para onde? Para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como uma fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Lembrou-se Deus de quem? De Abraão. No momento da destruição das cidades, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu, quando destruiu as cidades em que Ló habitara. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que a tua graça seja sobre cada um aqui. Olhe comigo, irmãos, diga assim: Espírito Santo, fala ao meu coração, toca na minha vida e me ajude a entender essa palavra e colocá-la em prática em nome de Jesus. Queridos, nesse momento aqui, é um momento onde uma cidade está recebendo um juízo de Deus, um juízo total, completo. Nós precisamos olhar para a Bíblia e entender que tudo que foi escrito na palavra foi escrito para que a gente possa entender um princípio da vontade e do querer de Deus para nós. Vocês entenderam, amém? Não? Em todo episódio que está escrito, tudo que foi escrito. Essa aqui é uma história longa, nós vamos vê-la aqui, algumas partes dela. E essa é uma história ruim, negativa, uma história de destruição, mas que traz para nós uma verdade atual. A Bíblia é atual. Nós estamos aqui logo no início da humanidade, no tempo inicial das coisas, onde Deus ele resolve, por algumas situações, destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra, e há um motivo para isso. O povo havia recebido tudo aquilo que um povo poderia receber de oportunidade, esse povo havia tido essa oportunidade e foi rejeitando essa oportunidade. E por causa da sua rejeição constante, permanente, chega no final disso, onde ele olha para aquela cidade, onde Abraão olha para a cidade e só vê fumaça na cidade. E onde as cidades, a campina ao redor, os moradores, tudo foi destruído. Não sobrou absolutamente nada. Existe o início de tudo isso que está acontecendo aqui. Abraão, quando ele é chamado, e ele sai da sua terra, Deus fala para ele: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação e todas as famílias da terra serão benditas através da sua vida. Ele sai sim, mas ele leva um sobrinho dele chamado Ló. E eles enriquecem. Eles têm muitos bens, e chega uma hora que aqueles que cuidavam dos bens de Abraão e de Ló não estavam se dando. Então Abraão chega para Ló e fala: Ló, é o seguinte, não dá mais para nós caminharmos juntos, está tendo muita briga aqui, não entre nós, mas entre os nossos servos. Então, dá uma olhada aí, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, tal. E Ló olhou e viu as campinas como um jardim indo em direção a Sodoma. E ele falou: não, eu quero ir para lá. Escolheu lá o lugar dele, Abraão foi para outro lugar oposto e eles se separam. Ló passa a morar em Sodoma e ele vive e se estabelece em Sodoma. E nesse momento que ele estabelece lá, a cidade começa a se tornar uma cidade totalmente perdida. Uma cidade começa a ser destruída pelo pecado. E ele está no meio desse povo, ele caminha, ele vai para lá, e era uma cidade cananeia, não era uma cidade, era uma cidade gentia, uma cidade que estava estabelecida ali perto do Mar Morto. Quem esteve em Israel sabe do que eu estou falando. Elas estavam ali, elas eram estabelecidas naquele local, e chega um momento em que Deus, ele resolve, ele toma a decisão de destruir aquelas cidades. E aí o processo que
de Deus fazer isso inicia-se da seguinte forma. Abraão estava lá, perto de um campo, de um local onde tinha muitas árvores, muitos carvalhos. Ele tinha estabelecido as suas tendas ali, estava dentro do propósito de Deus, ele estava caminhando e demarcando a terra onde futuramente o povo de Israel iria habitar, e chegam-se ali 3 homens. E esses homens, eles reconhecem pela sua intimidade que ele tinha com Deus, pela reverência que ele tinha a Deus, pelo relacionamento que ele desenvolveu com Deus, e inclusive Abraão é chamado por várias vezes como amigo de Deus, amigo fala com amigo, amigo se entende com amigo, e ele reconhece que aqueles 3 homens tinham algo diferente. Dá uma olhadinha comigo aí, no capítulo 18, no verso de número 2. Levantou ele os olhos, Abraão, e eis 3 homens, diz a Bíblia, 3 homens, em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e o que, gente? Prostrou-se, porque ele entende, irmãos, aqui alguns falam que é anjo, mas anjo não recebe adoração, não recebe que alguém se prostre diante dele. Então o próprio Deus está ali, quem sabe se manifestando em 3 pessoas, mas ele chega naquele lugar. É importante nós entendermos isso, né? E quando Abraão vê aqueles homens, ele nos dá uma aula, ele nos dá uma lição de como receber a Deus, como receber o Senhor na sua casa, na sua vida. E a primeira coisa que ele faz é se prostrar. Irmãos, nós precisamos novamente restaurar a adoração na igreja. Precisamos entender, é isso que nós estamos buscando em Deus, que essa igreja seja uma igreja adoradora, uma igreja que reverencia a Deus, uma igreja que honra a Deus, uma igreja que não trate Deus de qualquer forma. Quem é você? O que vocês querem aí? Né? Não, ele entendeu quem eram aquelas pessoas e ele se prostra diante daquelas pessoas. E na continuidade ele fala, olha, sente-se aí, olha aqui a água para lavar os seus pés, para aliviar os pés. Sente aqui debaixo dessas árvores, descanse um pouco. Eu me lembro de Davi, quando Davi ele preparou todo o material para construir a casa do Senhor. Ele fala, Senhor, essa casa é a casa do seu descanso. Ele queria que Deus pudesse ter um lugar onde, e ele tratava Deus como uma pessoa que ele é, e que ele pudesse ter um lugar onde ele pudesse descansar, ser adorado, ser louvado, ser glorificado, como isso aconteceu. E ele fala, vem cá, venha descansar um pouco aqui. E ele corre para Sara, fala, Sara, tem 3 homens aí, Deus está conosco, prepara alguma coisa, faz um pão, faz isso, faz aquilo. E Sara correu, preparou o pão com o melhor do trigo que tinha ali, diz a Bíblia, depois vocês leem em casa. A flor de farinha, prepara um pão, eu vou lá, vou pegar uma novilha, pegou uma novilha melhor que ele tinha, sacrifica a novilha, ele vai lá e fala assim, olha, está aqui, pega o leite, pega a coalhada, e serviu aqueles homens, e coloca aqueles alimentos diante daqueles 3 homens, e fica em pé, aguardando as próximas orientações. Irmãos, quando esse homem que entende de quem é Deus, um homem que depois é provado, né, sobre um filho que ele tem na velhice, e Deus manda sacrificar aquele filho, e ele obedece Deus, não sacrificando o filho, mas indo até fazer isso. Um homem que deixa a sua terra, um homem que reverencia, que adora a Deus, um homem que entende o que é adoração, um homem que entende o que é dar de melhor a Deus. Ele recebe aquelas pessoas, e no receber aquelas pessoas, ele recebe a confirmação de uma promessa que ele havia recebido há muitos anos atrás. Há 24 anos atrás, ele recebeu uma promessa de que ele teria um filho, mas até então não tinha tido filhos. E aí vem a promessa. Queridos, quando nós recebemos a Deus, quando nós entendemos quem é Deus, e damos o melhor, e honramos a Deus daquilo que Ele merece, como Deus que Ele é, Deus vem e reforça as promessas que Ele tem para nós. Ele fala, olha, eu te prometi isso, e eu vou cumprir isso para você. E Ele libera essa palavra. Em Gênesis capítulo 18, verso 10, olha aí comigo, verso 10. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde esse é o 9, 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano. Daqui quanto tempo, igreja? E Sara, tua mulher, dará à luz o quê? Um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Não sei por que mulher tem mania de ficar escutando atrás da porta. Mas está aqui, né?
Não é só mulher não, o homem também é curioso, né? Mas eles estavam conversando e Sara estava o quê? Ouvindo. O que esses caras que estão falando aí? O que esses três homens estão falando com meu marido aí, né? Então, Abraão e Sara já eram velhos. Quantos anos tinha Abraão aqui? Tinha 99 anos, irmãos. Porque depois de um ano que tem um filho, né? Tem Isaac com 100 anos. Tinha 99 anos. Sara tinha quanto? Ah, não, 89 também. Tira um, né? Então é mais ou menos por aí. É de menos importância isso. Mas eram velhos. E aí, o que acontece aqui? E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, não tinha mais menstruação. Riu-se, pois, Sara. O que ela fez, gente? Riu, que ela sabia o estado dela. Sara, no seu íntimo, dizendo, lá no íntimo dela, não foi sorriso no rosto, foi lá no coração dela. Depois de velha, ela pensou, e velho também, meu senhor, terei ainda prazer? Então disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por que Sara deu risada? Irmãos, olha aqui para mim. Tem coisas que Deus fala conosco. Você não dá risada, aquela risadinha marota, não. Mas lá dentro você está falando... Tem uns maridos que quando Deus fala assim, eu vou salvar teu marido, a mulher fala, o senhor não conhece ele. É porque o senhor não conhece a peça. Esse cabra é difícil. Eu estou falando cabra porque eu cheguei da Bahia, então lá fala muito isso, né? Ou então quando Deus chega para o marido e fala assim, eu vou salvar a tua esposa, ele fala, mas você não conhece Deus, você não sabe o que eu tenho passado com ela, né? Ou então quando às vezes um filho desvia, está no mundo, Deus fala, não, eu vou alcançar teu filho, você fala, meu Deus, só um milagre. Há promessas que são dadas para nós, que nós duvidamos, infelizmente, e que nós rimos o nosso interior, parece, de tão distante parece que está. Eu lembro de um homem que deu um testemunho aqui, que ele tinha não sei quantos cheques sem fundo na praça, mais de 100 cheques. E Deus falou para ele assim, eu vou te levantar. Eu acho que lá dentro ele falou, ai meu Deus, só um milagre. Mas ele resgatou tudo. Ele deu testemunho, Marcos Spinelli escreveu um livro sobre isso. Está escrito. Deus tirou aquele homem do nada. E às vezes você está com uma dívida e você fala, Deus, eu posso trabalhar 2 vidas, não pago isso. Você está duvidando de Deus? Aí Deus responde para ele, eu gosto muito do que Deus fala para ele, versículo 14, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Acaso, diga comigo assim, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pergunta para o teu irmão assim, meu irmão, há coisa difícil para Deus? Olha para ele. Tem coisa difícil para Deus? Sim ou não? Meu irmão, Deus abriu um mar para passar. Certa vez, o menino estava lá na escola dominical, e aí falaram lá, um professor meio incrédulo, falou assim, não, isso aqui é alegoria, esse negócio de mar vermelho, aqui o mar de vez em quando abaixa, né? E a gente passa assim com a água no joelho, todo mundo passou. Aí o menininho olhou e falou assim, nossa, esse é o maior milagre ainda. Por quê? Morrer com 1 metro de água é mais difícil ainda do que morrer da outra forma, né? Irmãos, as pessoas não acreditam. E nós estamos sofrendo muitas vezes porque achamos que os nossos problemas são tão grandes, a nossa dívida é tão grande, que a enfermidade é tão grande, que o problema é tão insolúvel, que a gente dá risada disso. Aí Deus vem e fala assim, tem coisa difícil para mim? Será que tem coisa difícil para mim? Será que meu braço se encolheu? Quem eu sou para você? Quem eu represento para você? Por isso que às vezes Deus chega na nossa vida e nós recebemos Deus de qualquer forma. Mas ele sabia quem era Deus. Estava recebendo o próprio Deus na tenda dele, no relacionamento dele. Era um homem de fé. É o pai da fé. Um homem que foi dirigido, que dirigiu a sua vida pela fé. Não pelo que ele via, mas pelo que ele cria. Amém? Não? Diga assim, a minha vida é dirigida não pelo que eu sinto, mas pelo que eu sei da palavra de Deus. Amém, Deus? Amém, irmãos? Se Deus prometeu na sua palavra, é porque Ele vai cumprir em nome de Jesus. E é interessante uma outra coisa que acontece. Diz no versículo 17, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Meu amigo, Abraão será grande nação, e nele serão benditas todas as nações na terra. Irmãos, nós somos abençoados, porque um homem, o pai Abraão, um dia creu. E pela fé nós somos filhos de Abraão. Não temos nada da genealogia dele no sentido de sangue, mas temos pela fé. Ele inaugurou, foi o homem que inaugurou a fé na terra.
Amém? Não. Foi um homem que viveu pela fé. E Deus fala assim, olha, nós estamos aqui com uma missão, nós vamos deixar Abraão sem saber e conta para Abraão o que vai acontecer. Que eles estavam ali para dar uma olhada, saber se aquele barulho que Deus estava subindo no céu, se aquele clamor da cidade de Sodoma e Gomorra era de fato assim. E olha, depois você olha na sua Bíblia e Deus vem na terra e anda naquela cidade para ver se de fato era isso mesmo, na expectativa de não ser. Porque se não é, ele fala, eu vou saber. Na expectativa de não ser. É interessante que em Amós, não precisa abrir não, 3,7 fala assim, certamente. O que eu disse? O Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer nada nessa terra sem primeiro falar com seus servos, e os profetas estão clamando. Os profetas estão falando. A palavra de Deus está clamando. Nos púlpitos está tendo muitos avisos do que está prestes a acontecer. E Deus falou, eu vou falar com Abraão. E Abraão recebe aquela notícia, ele recebe a promessa que daqui a 1 ano seu filho iria nascer. Ao mesmo tempo ele recebe uma palavra de que uma cidade, 2 cidades iriam ser destruídas. Na verdade era um conjunto de 5 cidades. Mas ele fala de Sodoma e Gomorra. Esse Zoar que está falando era uma pequena cidade anexa, pequenininha, que também seria destruída, mas que acaba sendo poupada. Porque Ló pede para ir para aquela cidade, senão a cidade também teria sido destruída. Agora, irmãos, o que nós vemos aqui é que Deus está revelando os seus propósitos aos seus filhos. Deus tem promessas para você. Deus tem promessa para a sua vida. Quais são as promessas que Deus tem para você? Será que você abandonou alguma promessa de Deus? O cântico diz, eu não morrerei. Mas o quê? Enquanto o Senhor não cumprir em mim aquilo que Ele prometeu. Você não vai morrer, em nome de Jesus, enquanto o propósito de Deus não se cumprir em você. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu creio nisso, né? Será que nós temos dado o melhor para o nosso Deus? Será que nós temos entendido que Deus merece o nosso melhor, a nossa melhor idade, o melhor que nós temos? Ele não pegou uma novilha qualquer, ele não pegou uma novilha com o olho furado, ele não pegou uma novilha com a perna quebrada, ele não pegou algo que ia ser descartado, que ele mataria para comer lá com os seus servos, porque estava mais ou menos não. Ele deu o melhor. Será que nós temos dado o melhor do nosso tempo? Será que nós temos aprendido com a palavra a acordar de manhã e dar o nosso tempo melhor para Deus? Será que nós temos acolhido a presença de Deus dentro da nossa casa e dado o melhor espaço para Ele, o melhor tempo para Ele? Amém, queridos? Deus quer restaurar essa comunhão familiar em torno da palavra de Deus. Nós oramos todos os dias juntos, eu e a Jardine. É um hábito, irmãos. Nós não conseguimos viver sem isso. Nós lemos a palavra juntos, nós oramos juntos, nós conversamos sobre as dificuldades, nós não oramos para acusar um ao outro e para pedir que o outro mude, não. Nós oramos uns pelos outros pedindo que eu mude, que eu seja melhor, que eu seja o melhor marido, que eu seja o melhor pai, o melhor avô, o melhor amigo. Amém, queridos? Nós temos dado o melhor do nosso recurso, o melhor dos nossos bens, o melhor da nossa casa, o melhor do nosso tempo. Quanto que nós temos dado para o Senhor? Amém? Agora, irmãos, Abraão, ele entra talvez num dos momentos mais críticos da vida dele. Porque quando ele fica sabendo de que Deus iria destruir, ia dar uma olhada na cidade, ele conhecia muito bem a história daquelas cidades, já ouvia falar que a perdição estava ali naquela cidade. Ele diz a Bíblia aqui no verso de número 22, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia comigo. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém o que, gente? O que aconteceu do 18, 22? Abraão permaneceu ainda na presença de quem? Do Senhor. E pergunta para Deus, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? O Senhor vai fazer isso, Deus? Olha, começou agora a intercessão. Deus fala, não, longe de mim. Confundir o ímpio com o justo. Justo é um, ímpio é outro. Não tem nada a ver comigo o ímpio. O justo tem a ver comigo.
Jamais vou fazer isso. Ele entra num processo ali de guerra espiritual, de intercessão. Ele fala: Deus, e se houver ali naquela cidade? E ele sabia que o sobrinho dele estava lá, que a cunhada dele estava lá, que a cunhada, sei lá, a esposa do sobrinho, que as filhas estavam lá. Ele sabia. E ele fala: Deus, e se tiver 50 justos nessas cidades? Deus fala: não, de jeito nenhum. Eu não vou destruir essas cidades por 50 justos. Ele para um pouco e fala assim: peraí, deixa eu refazer as contas. E se tiver 45, Deus? Deus fala: não, se tiver 45 eu não destruo. E se tiver 40? Também não destruo por causa dos 40. E se tiver 30? Também não destruo por causa dos 30. E se tiver 20, Deus? Também não destruo se tiver 20. Ele fala: Deus, me perdoe, eu estou sendo insistente. Mas Deus gosta disso. O que eu disse? Deus o quê? Gosta disso. Deus ama isso, irmãos. Quando você se desespera espiritualmente por causa de alguém, ele fala: e se tiver 10 lá, Senhor? Ele fala: não destrua a cidade por... E ele cala. Pena que ele calou, podia ter continuado, né? Se tiver um, né? Mas, que é a nossa pegada aqui. Mas 10, ele falou: não é possível. Ele fez as contas. Tem Ló, tem a esposa, tem 2 filhas, cada uma delas tem dois noivos, já são quantos? 6. Não é possível que não tenha mais 4. Não é possível que numa cidade dessa não tenha 10. Será que em Campinas não tem 10 justos? Será que na região metropolitana de Campinas não tenha 10 justos? Ele fala: eu vou lá dar uma olhada. Se eu encontrar 10 justos, eu não destruo nada. Eu não vou fazer nada. Ele sai da presença de Deus, e aí os homens chegam na casa de Ló. E aí Ló também aprendeu com Abraão a reconhecer aquilo que era de Deus. Alô? Quem ouviu o que eu falei? Aprendeu, foi um discípulo. Ele caminhou um tempo com Abraão. Entendia a intimidade de Abraão com Deus. E quando aqueles homens chegam, ele estava na porta da cidade, ele falou: opa, vamos para casa, vamos para casa. Ele falou: não, vamos ficar aqui na praça. Não, vem para casa, vem para casa, vem para casa. E os homens entram na casa de Ló. E Ló recebe aqueles homens. E os homens da cidade, quem que eu falei? Os homens da cidade ficam sabendo que 3 homens entraram ali, na casa de Ló. E começam a bater na porta: quem entrou aí? Queremos saber quem está aí dentro. Ló fala assim: não, eles estão debaixo do meu teto. Não, nós queremos abusar. Nós queremos o quê, gente? Abusar dos homens. Homens querendo abusar de homens. Ele fala: não, eu tenho aqui 2 filhas virgens. Faz o que vocês quiserem, mas não toque nesses homens. Nós não queremos elas, nós queremos eles. E aí os anjos fazem um gesto lá, e todo mundo é tomado de cegueira, porque estavam a ponto de arrombar a porta da casa de Ló. E eles ficam cegos, se perdem, e os homens começam a falar: olha, gente, vocês têm que ir embora daqui. Por que vocês têm que ir embora daqui? Dá uma olhada no capítulo 19, no verso de número 22. Diz assim: apressa-te, refugia-te nela, na cidade de Zoar. Porque Ló havia pedido para fugir para a cidade de Zoar, porque o mal poderia pegá-lo. Ficou com medo: deixa eu ir para essa cidadezinha. Eles permitiram. Refugia-te nessa cidade, pois, olha, presta atenção aí: nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Nada, olha aqui para mim, queridos irmãos, nada posso fazer, nada. Sabe por que esse mundo está ainda como está, irmãos? Por causa da igreja de Jesus. Por causa dos justos que ainda estão aqui. Porque se os justos saírem desse mundo, esse mundo vai ficar pior do que já está. O que nós temos que entender, irmãos, que quem ainda impede que Satanás faça mais do que ele está fazendo no mundo, ainda é a igreja de Cristo. É o povo de Deus. Amém? Não é a igreja da família cristã, o nome da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daqueles que são chamados pelo nome de Cristo. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu estou falando desses daí, que têm dobrado os seus joelhos, que têm recebido o Senhor, honrado o Senhor, orado insistentemente, lido a Bíblia e mantido uma vida com Deus. Esses estão ainda detendo a ação do inimigo, para que o inimigo não venha e destrua essa terra como ele quer.
fazer. Porque ele só está aqui para matar, o que mais? E o que mais? E destruir. É a ação do inimigo. Nós não podemos pensar de uma outra forma, que ele é bonzinho, que ele vai dar alguma coisa, que alguma coisa vai ser de bom para o homem. Não, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele só sabe fazer isso. Está nele. A maldade está no inimigo. Não se espera coisa, não se negocia com ele. E não se espere coisas boas dele. Mas os homens falam, olha, saiam daqui, porque enquanto vocês estiverem aqui, eu nada posso fazer. Enquanto a igreja estiver aqui nesse mundo, o Senhor nada pode fazer. O inimigo está sendo coibido pela sua igreja. Mas vai chegar uma hora, e nós vamos ver ainda aqui no texto, que a igreja vai ser retirada, nós subiremos. E quando a igreja for retirada, o mal vai subsistir. E a terra será subvertida, como foi Sodoma e Gomorra. O que aconteceu aqui é o que vai acontecer com a humanidade. O que aconteceu numa localidade vai acontecer na terra, na sua totalidade um dia. Porque ele só sabe fazer isso. O inimigo não brinca, irmãos. A maldade está determinada por ele. Diz aqui, no capítulo 19, no verso 12, diz assim: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Eles falaram, tem alguém aqui? E Ló foi avisar os seus genros. Ele correu, depois você dá uma olhada aqui no versículo 14, ele chega para os genros e fala, gente, olha, vocês são noivos, a cidade vai ser destruída, mas diz a Bíblia que eles zombaram, eles gracejaram. Quantos estão gracejando hoje? Zombando, achando que isso não vai acontecer nunca, que as coisas vão permanecer do jeito que estão. Então aqueles que são incrédulos estão zombando da palavra, zombando da igreja, zombando de nós como cristãos. Mas tem uma outro tipo de pessoa, que são aqueles que são como a mulher de Ló, que conheceram a verdade, mas que ao sair da cidade, são os crentes que ficam olhando para trás e falando, olha só o que eu estou deixando. E se converteu numa estátua de sal, diz a Bíblia. Pessoas estão deixando de ter uma vida abundante com Cristo, porque uns estão rejeitando, estão zombando, e outros estão ainda olhando para trás. Olha só as minhas amizades, olha só o que eu deixei, que vontade de voltar para lá. Querem ainda e saboreiam ainda as coisas antigas e passadas. Não deram de pé e deram um chute no passado, estão vivendo uma vida nova hoje. Estão ainda arraigadas, ligadas no passado. Não mataram, não quebraram a ponte com o passado. Não morreram totalmente em Cristo. Ainda sobrou coisas do mundo que ainda atrai essas pessoas. Quando me converti, eu tive que abrir mão de algumas amizades que eu gostava, porque não me faziam bem. Quando eu me converti, eu tive que deixar de ir a alguns lugares que não convinha. Práticas que eu tinha, eu tive que parar. Porque Deus, Ele não se associa com esse tipo de coisa. Amém, irmãos? Quem está me entendendo? O que acontecia com essa cidade é que essa cidade, além dos pecados que já haviam nela, é uma cidade imoral. A imoralidade de Sodoma e Gomorra era tanta, que eles não queriam mais saber das mulheres, eles queriam saber dos homens. A imoralidade dessa cidade, irmãos, olha o que está acontecendo hoje. Eu não entendo tudo, o que eu li é muito pouco, mas o que eu pude entender dessa ideologia de gênero que eles estão querendo implantar, e várias cidades têm sofrido. Esse dia o pastor de lá de Matão me ligou e falou assim, ore por nós, porque esse negócio aqui, o cara deu um nó aqui e passou aqui na prefeitura, e isso tem que ser revertido. Nada mais é, ideologia de gênero, nada mais é do que destruição da família. É isso que eles querem. Porque o que mantém ainda um pouco de resgate das coisas corretas é a família. Querem solapar a família, irmãos.
Olha só o que está acontecendo, irmãos. A imoralidade é tanta que o sujeito não se contenta a ter sua esposa, ele tem que arrumar uma amante. Ah, mas isso já sempre aconteceu, pastor. O sujeito que é solteiro, ele não sabe esperar a hora de ter sexo com a sua futura esposa, com o seu futuro marido depois do casamento. Quando não tem 2, 3. As pessoas não esperam para ter sua vida sexual ativa, mas vai para a prostituição. E como que se não bastasse, já não é mais o sexo oposto, agora eu quero do mesmo sexo. E se ainda não bastasse, aí eu ouvi uma mensagem esses dias que tem uma cidade do Brasil, está querendo, do mundo, um país do mundo, querendo aprovar a zoofilia, que é sexo com animais. Não, mas você está falando hoje, meu Deus, mas daqui a pouco isso vai estar normal. Porque tudo está se tornando normal. Não para nós. Então a bestialidade entrou no nosso meio. Onde hoje relacionamento de homens com animais estão se tornando comum e aprovados. Desde que não machuque o animal. Porque tem que proteger os animais. É assim que se faz. E a perversão hoje, e como que se o homem não fosse suficiente a sua mulher, agora eles começam a fazer swing, trocar de casais. E é consensual. E essa imoralidade, essa coisa aporcalhada, está onde? Está na terra. Onde você entra em determinados bairros e as pessoas estão ali se vendendo como se fosse uma mercadoria, como se fosse uma lata de óleo. Esses dias vendo uma reportagem de uma garota com 13 anos de idade, ela estava numa balada, numa festa funk lá, e aí ela já tinha tido relação no carro com o cara, e agora estava indo embora com o outro, porque ia passar a noite com o outro, como se isso fosse uma coisa normal. E nós não podemos achar isso normal. Aí Deus olha essa coisa tão imunda, tão depravada, tão sem noção, e fala, não tem outro jeito. E Ló, não pensa não, irmãos, Ló era um homem aflito neste lugar. No entanto, a gente entende aqui na história que quando ele sai da sua casa, fecha a porta para tratar com os homens, porque eles queriam entrar, ele fala, gente, não faça isso. Quem é você? Você é estrangeiro, você quer também agora colocar ordem na cidade? Quer se considerar o que aqui? Porque quem sabe estava lá falando para um, para outro, de que isso não poderia ficar do jeito que estava errado, e que isso era pecado. E Deus olha para aquilo, e ele fala, não tem jeito mais. Eu vou ter que tomar uma decisão aqui. Abraão intercede, se desgasta espiritualmente, clama, mas não há jeito. E eles falam, saiam da cidade. E eles saem da cidade, e no meio do caminho a mulher de Ló olha para trás, ele perde a mulher dele. E salva apenas Ló e suas 2 filhas. O restante da história depois vocês foram sabendo, também não é boa não. Né, com Ló e suas filhas. Mas diz a Bíblia que Ló era um homem justo naquele lugar. Dá uma olhadinha comigo em 2 Pedro, no capítulo 2, vai lá comigo. Eu vou encerrar daqui a pouquinho. 2 Pedro, capítulo 2. No verso de número 6, diz assim, presta atenção aqui, quem está comigo, diga amém. Amém. E reduzindo a cinzas as cidades de quê? Sodoma e Gomorra, reduziu a cinzas. Ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo, como que, gente? Exemplo, é exemplo para nós. A quantos venham viver impiamente. E livrou quem? Primeiro, o justo Ló. Ló era um homem afligido pelo procedimento que? Libertino, ou seja, eu faço o que dá na minha cabeça, ninguém tem nada a ver com isso, com a minha vida.
daqueles insubordinados. Eu não me dobro diante de ninguém e de nenhum princípio e de nada. Eu sou insubordinado. E ele se afligia por isso. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava. O que acontecia com ele? Atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daquele. Versículo 9, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. E nós vamos encerrar sobre o dia do juízo. Mas ele está dando aqui um exemplo, e de como nós, como igreja, temos que viver nesse mundo. Nós temos que nos afligir mesmo, irmãos. Nós não podemos olhar isso e isso ser uma coisa normal do mundo, não. Eu tenho que ficar atormentado com isso, a palavra é. E dizer, não, Jesus tem misericórdia, e clamar por esse povo, e clamar pelos meus amigos, e clamar pelos meus parentes, e falar, Deus, salva os meus parentes que ainda não foram salvos, salva os meus amigos, salva aqueles meus vizinhos, pessoas que estão ao meu lado, meu Deus, salva, porque o dia que a igreja for tirada, a destruição virá, irmãos. Está entendendo ou não? Então você e eu temos que viver dessa forma, aflitos, atormentados, por causa da iniquidade que temos visto, da libertinagem, da insubordinação que nós temos visto nesse mundo. Lucas capítulo 17, eu quero encerrar aqui, diz assim, Lucas 17, no verso de número 28, quem achou, diga amém. 17, Lucas 17, 28. O mesmo aconteceu nos dias de quem? De Ló. Como é que eram os dias de Ló, gente? Como é que é a igreja? Como é que Ló era? O que acontecia naqueles dias? Diz a palavra que eles comiam, que mais? Bebiam, que mais? Compravam, que mais? Vendiam, que mais? Plantavam e edificavam. Estava tudo normal. Olha aqui, queridos, para mim. Estava comprando, estava vivendo, estava normal como nós estamos hoje. Vamos para casa, amanhã vamos comprar alguma coisa no supermercado. Está aí normal, mas a imundícia está correndo solta, irmãos. A falta, a desonra a Deus é uma coisa terrível. E ele está dizendo que nos dias de Ló, o mundo estava dessa forma. Vendiam, compravam, plantavam. Versículo 29, acompanhe comigo, por favor. Mas no dia em que Ló, o que, gente? Diga assim, Ló saiu de Sodoma. O que aconteceu quando ele saiu? Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Somente quando a igreja foi retirada. Agora vamos lá, continua comigo aí. Versículo 30. Assim será. Dessa mesma forma será em que o Filho do Homem se manifestar, Jesus se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus o quê? Bens, cuidado. Eu acho que foi isso, eu tenho aqui para mim, vou perguntar para Deus quando eu estiver lá, por que a mulher de Ló olhou para trás? Eu acho que foi por causa dos bens. Mas, se tiver o seu, porque ela deixou a casa dela, deixou o micro-ondas dela, deixou aquela roupa de cama que ela havia comprado, ela deixou os talheres, ela deixou a cozinha dela que ela tinha acabado de reformar com água quente, com água não sei o quê, ela deixou para trás. Coisas de mulher. Amém, não? Só não lamentou o cartão que ela passou e não pagou, aí foi embora. Mas, né? Isso estava lamentando, quem sabe? Olha, vem comigo aqui. Quem tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Está falando da urgência. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Versículo 32, o que ele fala, gente? Vira para o teu irmão assim, você tem que lembrar da mulher de Ló. Não olhe para trás, meu querido. Versículo 33, quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Ah, eu quero viver nesse mundo, não importa, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Tá bom, é um problema de cada um. Mas quem perder de fato a salvará. Quem morrer para esse mundo, quem entregar a sua vida para Cristo e falar, estou crucificado com Cristo, não quero saber nada desse mundo e das coisas desse mundo, diz a Bíblia, esse a salvará.
Versículo 34, acompanha aí, estou terminando. Digo-vos que naquela noite, está falando de forma figurada, não quer dizer que vai ser à noite, né? Pode ser de dia, de tarde, de qualquer hora. Naquela noite, lógico, está dormindo, né? 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro o quê? 2 estarão juntas, moendo, trabalhando, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. É aquela pessoa que está do seu lado, que trabalha com você, mesa, em baias distintas, mas vocês estão próximos. Olha, daqui a pouco você some, o outro não. Mas avisa ele. Avisa seu companheiro de trabalho. Avisa seu amigo de escola. Avisa seu parente, grita bem alto, fala, gente, talvez eles vão zombar de você, porque nós já zombaram de Ló. Talvez eles vão ficar olhando para trás e falar assim, aqui parece que é melhor lá, o que eu fiz lá atrás. Cada um vai ter a sua escolha. Aí, 2 estarão no campo, e um será tomado, e o outro será deixado. Amém? Vai chegar um tempo que o arrebatamento da igreja vai acontecer, e quando nós subirmos, aquilo que detém o inimigo não vai deter mais. Aí você imagina o que vai acontecer com isso? Olha só o que está acontecendo hoje. Irmãos, olha, presta atenção. Não pense que o que está acontecendo é um momento, é momentâneo. Não é momentâneo, irmãos. O sujeito pegar um caminhão e socar em cima de um monte de gente, inclusive crianças que não tem nada a ver, isso não é momentâneo. A pessoa explodir uma bomba e matar 300 pessoas que não tem nada a ver, isso não é momentâneo. E as pessoas morrem por isso. Não pensa que esse negócio do islamismo é brincadeira não, irmãos. Não pensa. O dia que eu vi um pastor que não tinha nada a ver, só porque tem uma fé diferente das dele, ser decapitado no facão, eu vi isso. Amarrado numa árvore. É porque as coisas, a tendência é piorar. Por isso que ele termina falando assim, respondeu-lhes, as pessoas falam, quando será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde tiver o corpo, aí se ajuntarão, quem? Os abutres. Os abutres vão aonde, gente? E o que vai acontecer? O que tem acontecido com as pessoas? Onde tem havido tantas mortes? Olha só a operação, mega operação que está sendo feita no país contra terrorismo nessas Olimpíadas, que nós oremos pelas Olimpíadas em nome de Jesus. Que Deus guarde as Olimpíadas no Brasil, em nome de Jesus. Mas ao mesmo tempo em que as calamidades estão acontecendo, a igreja está orando e o Senhor está mexendo com a nossa nação. E toda a podridão está saindo à tona, porque a igreja está orando. Mas vai chegar o dia, o que eu disse? Em que nós seremos retirados desse mundo. Está escrito aqui. É a palavra de Deus que está falando. E nós, aquilo que detém, não vai deter mais. Isso aqui vai virar um arraso, irmãos. Porque Satanás vem para destruir. Essa é a vontade dele. Mas Deus está te chamando nessa noite a se firmar ainda mais nele, a restaurar o seu altar, a ter um tempo com ele de oração. O que você faz? Por que não acorda um pouco mais cedo? Para falar com Deus, para ler a Bíblia, para isso você não ser pego de surpreso e não achar que isso aqui é conto de fadas. Mas uma hora isso vai acontecer. Eles não acreditaram. O pessoal de Sodoma não acreditou. O pessoal de Noé também não acreditou. Noé pregou por mais de 100 anos, ninguém se converteu, só a família dele, 8 pessoas, acabaram se salvando. Deus sempre dá chances, oportunidades. O evangelho nunca foi tão pregado no mundo. Na rádio, na internet, em qualquer lugar, irmãos. O evangelho está sendo divulgado. Nesse lugar que a gente vai, por que a gente vai tão longe? Né? Andei 3.300 quilômetros nesses dias para ir e voltar lá. Por que andamos tanto assim? Porque queremos entregar algo consistente em locais ainda de difícil acesso e que as pessoas não querem ir. Para que a gente fale um pouco do amor de Deus a essas pessoas, de que há esperança. Para que quando a trombeta tocar, elas estejam com Cristo na eternidade. Vamos orar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você me considera seu pastor, ouça essa mensagem. Falei com vocês como um pai fala para um filho, para que isso não te pegue de surpresa. Feche os olhos agora. Nós não podemos brincar, Jesus.
A vida cristã não é uma brincadeira. Nós não podemos relevar e te buscar quando dá, quando nós queremos, do jeito que eu quero. Eu levo a vida do jeito que eu quero, eu faço o que eu bem entendo. Não. Queridos, com seus olhos fechados, eu fui para essa viagem porque eu precisava ir. Eu não gosto de viajar, irmãos. E Deus sabe disso. Mas eu subi nesse carro aqui, andei tudo isso porque eu sabia que eu precisava ir. E vida cristã, ela não é feita daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero. É feita daquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Então você, querido, olha, presta atenção, feche seus olhos. Você que tinha um ministério, que você abandonou o seu ministério, pense bem. O Senhor vai te cobrar disso. Por que você não está exercendo o teu ministério? Por que você não está desenvolvendo o seu dom, o seu chamado, o seu talento dentro da obra de Deus? Por quê? O que é mais importante do que isso? Você que não sabe o que fazer, nos procure. Com certeza, Deus tem algo para fazer através de você no reino dele. Mas, irmãos, há uma eternidade nos esperando. Que não é 30, 40, 50, 60 anos, não. Isso não é nada perto da eternidade. 100 anos é nada. E a verdadeira vida nos espera. Nós estamos aqui passando, somos forasteiros nessa terra. Isso tudo vai passar um momento. Mas não zombe. Não leve as coisas de qualquer forma. Leve a sério. Porque a Bíblia diz, ela dá um sinal. A hora que você não esperar, Sodoma não esperava. Eu virei, diz o Senhor. Mas Ele vai avisar os seus servos, os profetas. Ele está nos preparando. E eu quero ser um pai para você nessa noite. Eu quero te aconselhar. Volte-se para o Senhor como tudo que você tem. É muito bom ter família, ter esposa, ter filhos, ter esposo. Mas, querido, isso não vai te salvar. Só Jesus te salva. Apegue-se a Ele. Eu não sou salvo porque eu venho na igreja. Eu não sou salvo porque eu dou dízimo. Eu sou salvo porque eu creio em Cristo e faço a vontade dEle. Eu obedeço, mesmo não querendo. Sou submisso a Ele. Eu recebo com toda a honra. Com toda a honra. Com toda a honra. Ajuda-nos, Senhor, a entender quem é o Senhor. A honrar o Senhor. Tu és digno de ser honrado, Jesus. Oh Deus, Jesus, o Senhor foi humilhado. O Senhor foi cuspido no rosto, chicoteado por minha causa. O Senhor foi tido como um bandido, um malfeitor, para que eu pudesse ser resgatado. Mas eu quero te honrar, Jesus. Diga isso para Ele. Eu quero te honrar, meu Deus. Eu quero que o Senhor se assente do meu lado. Eu digo, Senhor, lave os seus pés. Sente debaixo dessa árvore. Está aqui o melhor pão, o melhor novilho, a melhor coalhada. Jesus, eu quero me aconchegar junto a Ti. Não queremos um cristianismo de fachada, um cristianismo litúrgico, engessado, um cristianismo formal. Nós queremos a vida do Senhor em nós. Queremos a Tua liberdade em nós. Em nome de Jesus.